Ditadura do proletariado. A expressão ditadura do proletariado carrega um peso histórico e simbólico que divide opiniões. Para uns, é um projeto revolucionário de emancipação das classes trabalhadoras. Para outros, é sinônimo de autoritarismo e repressão. Mas afinal, o que essa ideia significa na teoria marxista? E o que ela se tornou na prática, nos regimes que afirmaram adotá-la? Este vídeo mergulha na origem do conceito, nas experiências históricas concretas e nos impasses que ainda hoje cercam esse tema. A proposta aqui não é criar caricaturas ideológicas, mas entender os fundamentos da teoria, reconhecer suas contradições e refletir sobre o que pode ou não ser aproveitado dessa proposta no mundo atual, especialmente no Brasil, onde as elites têm medo até mesmo de reformas moderadas. O que é a ditadura do proletariado? Para Karl Marx e Friedrich Engels, a ditadura do proletariado não significava um governo tirânico. Ao contrário, tratava-se de uma transição entre o capitalismo e o comunismo, onde o Estado seria controlado pela maioria explorada, a classe trabalhadora. Este novo poder nas mãos do povo deveria reprimir a antiga classe dominante, a burguesia, e reorganizar a sociedade sem propriedade privada dos meios de produção. Seria uma ditadura, sim, mas contra uma minoria antes dominante. Marx acreditava que essa fase duraria até o desaparecimento do próprio Estado. No entanto, essa concepção se choca com as formas de poder conhecidas na história, e sua implementação prática trouxe dilemas. A experiência soviética. A Revolução Russa de 1917 não foi apenas um experimento ideológico. Foi a resposta concreta de um povo exausto pela guerra, pela fome e pela exploração secular do czarismo. Liderados por Lenin, os bolcheviques não impuseram um projeto pronto. Eles canalizaram o impulso de milhões que já haviam criado, de forma espontânea, os sovietes, conselhos de trabalhadores e soldados. O objetivo era claro: romper com a ordem burguesa, socializar os meios de produção e construir um novo poder operário. Mas a realidade impôs desafios brutais. A jovem revolução foi cercada por 14 exércitos estrangeiros, sabotada internamente e mergulhada em uma guerra civil devastadora. Nesse contexto, medidas como a estatização da economia e a centralização do poder no Partido Comunista foram menos escolhas ideológicas e mais exigências da sobrevivência. É verdade, houve repressão, censura e burocratização, especialmente sob Stalin. Os expurgos e o culto à personalidade marcaram duramente o período. Mas reduzir toda a experiência soviética a um regime autoritário é ignorar suas contradições e, sobretudo, seus avanços: a erradicação do analfabetismo, a industrialização acelerada, o protagonismo popular na derrota do nazismo e o acesso inédito da classe trabalhadora à saúde, à ciência e à cultura. A classe operária soviética foi controlada? Em parte, sim, mas também foi empoderada como jamais havia sido na história moderna. A promessa de autogestão foi adiada, não negada. A burocracia cresceu, mas nasceu da tentativa de organizar uma sociedade complexa, atrasada e isolada em meio ao cerco capitalista global. O que começou como revolução não terminou em repressão. Terminou e recomeçou em luta, contradição e legado. A história da Revolução Russa não é um fracasso, nem um modelo perfeito. É uma experiência histórica real da humanidade em busca de uma nova forma de vida. E como toda experiência histórica real, deve ser analisada sem mitos, mas também sem caricaturas. A mentira sobre a burocracia. Embora seja verdade que estruturas estatais rígidas e uma burocracia como a nomenclatura tenham emergido, é fundamental entender que essas formas não correspondiam a uma classe dominante tradicional, pois não detinham propriedade privada nem acumulavam capital. A participação popular continuou presente em várias instâncias, como nos sovietes e sindicatos, e a centralização do poder decorreu da necessidade de defesa contra sabotagens internas e pressões externas constantes.
A repressão política e a limitação da pluralidade foram respostas a um contexto de guerra, cerco internacional e tentativas contra-revolucionárias, não meros caprichos autoritários. Embora alguns regimes tenham se concentrado no poder pessoal, a avaliação sobre perda de legitimidade e estagnação econômica deve considerar fatores externos, como o bloqueio econômico e o isolamento global. Por fim, a crítica moral deve equilibrar as falhas com os avanços sociais significativos promovidos que desafiaram desigualdades históricas profundas. Brasil. Nunca tivemos ditadura do proletariado. No Brasil, nunca vivemos uma ditadura do proletariado. Como o próprio nome diz, vivemos sob a ditadura militar, uma ditadura da burguesia armada, financiada por elites e apoiada pelos Estados Unidos. Mesmo durante os governos progressistas, como o de João Goulart ou Lula, qualquer tentativa de redistribuição de renda, regulação econômica ou reforma agrária encontrou resistência feroz do capital. O impeachment de Dilma Rousseff e a prisão de Lula evidenciam como o poder burguês atua para preservar seus interesses. O Brasil vive uma democracia limitada, onde as estruturas de poder continuam nas mãos das elites. Falar em ditadura do proletariado aqui é visto como ameaça, mesmo que o povo nunca tenha tido o poder de fato. Um conceito a ser enterrado ou revisado. A ditadura do proletariado é, sem dúvida, um dos conceitos mais polêmicos do pensamento socialista. Como teoria, expressa o desejo de ruptura com a exploração capitalista. Mas como prática, revelou-se uma armadilha autoritária. O desafio contemporâneo é outro. Como construir uma sociedade justa, igualitária e democrática sem cair nos extremos? Talvez o caminho seja outro nome, outro método, outra forma de organização. O essencial é não abandonar o objetivo, empoderar o povo, socializar os meios de vida e garantir liberdade real. Ditadura, seja de quem for, não deve ser naturalizada. O futuro está em formas radicais de democracia, sem a farda do autoritarismo, mas com a força coletiva do povo. E ficamos por aqui. Inscreva-se, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder conteúdos que te ajudam a entender o mundo com mais profundidade.